E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns episódios de Star Trek, episódios inesquecíveis. Mas antes de começar o vídeo, se você quiser você pode já dar um joinha aqui no canal, dar um like. Também você pode se inscrever no canal Estrada do Nerd e acionar o sininho para as novas notificações. Então, bora pro vídeo. Eu preparei uma lista com alguns episódios inesquecíveis. Eles foram selecionados pelas suas expansividades de suas ideias e de seu caráter atemporal. Lógico que vários dos seus episódios favoritos não estarão nesta lista, mas garanto que muitos estão entre os favoritos de muita gente. E o primeiro episódio é Star Trek clássica, Universo Espelho, Mirror Mirror. Enterprise. Transporter room energized. Eu fiquei na dúvida entre este episódio e o episódio A Semente do Espaço, que é Space Seed, o episódio em que é introduzido Khan. Ambos são ótimos episódios, mas Space Seed deve muito de sua fama ao brilhante Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Space Seed também é um dos muitos episódios onde maníacos tentam dominar a Enterprise. De fato, um grande padrão em Star Trek clássica é Kirk encarando outro homem que desafia sua autoridade, às vezes até o próprio Kirk duplicado. Mas o episódio de realidade alternativa, Universo Espelho, é o único episódio em que Kirk se vê encarando uma versão bárbara de si mesmo. Como Spock explica no final, Kirk é um homem civilizado mascarado de bárbaro. Este episódio toca direto em dois pontos chaves discutidos em Star Trek: liderança e a natureza da civilidade. E o próximo episódio é Star Trek Voyager, O Vazio, The Void. Shields at 65%. Hail them. They're not responding. But the ship has technology from several different species. There's another vessel approaching. E falando sobre natureza da civilidade, este episódio realmente mostra do que Voyager é capaz, e que é uma série de Jornada nas Estrelas e não mais uma space opera genérica. A Voyager fica presa em um bolsão de espaço que absorve espaçonaves e também é quase impossível de escapar. A única maneira de sobreviver é predando as outras naves que estão presas no fenômeno. A solitária nave da Federação, viajando pelo quadrante Delta, se sente isolada e tensa de uma maneira pouco vista em outros episódios. A tripulação perde mantimentos e equipamentos para outras naves piratas, o suficiente para considerar usar a própria pirataria para sobreviver. Mas a Capitã Janeway, por outro lado, consegue convencer naves o suficiente para formar uma aliança em que todos podem se beneficiar e finalmente escapar do fenômeno. Este episódio é um dos mais inspiradores e mais competentes em demonstrar o famoso otimismo de Star Trek. E o próximo episódio é de Star Trek A Nova Geração, Luz Interior, Inner Light. Yes, my love. The rest of us have been gone 1,000 years. Then we'll have found life again. Now we live in you. Tell them of us, my darling. Please, Captain, don't get up too quickly. Captain. How long? 25 minutes.
Capitão Picard é atingido por um raio vindo de uma sonda e ele é forçado a vivenciar uma vida de outro homem em outro planeta. Houveram muitos episódios da nova geração que exploravam o significado da existência e o valor de uma vida individual, de uma maneira suficientemente sutil, mas este é indiscutivelmente o melhor. A atuação do ator Patrick Stewart no papel está soberbo, tanto como Picard, como também o homem que ele se torna, que é o Caminho, ao ponto em que no seu retorno à vida a bordo da Enterprise como Picard, tudo parece estar assim dissoante. Algo nele diz que a vida dele não será a mesma após essa grande jornada. E o próximo episódio é de Star Trek Deep Space Nine, In the Pale Moonlight. At 0800 hours, station time, the Romulan Empire formally declared war against the Dominion. Sob a pálida luz do luar. Quando lembramos de Deep Space Nine, geralmente lembramos por duas razões: seu drama brutal de tempos de guerra e a maneira visceral que é mostrado o lado obscuro da Federação dos Planetas Unidos. E neste episódio é o melhor, onde mostra esses dois temas. Nele, Benjamin Sisko descobre o quão longe ele pode ir para convencer os Romulanos a se juntar à Federação na luta contra os Dominions. Como em quase todos os episódios desta lista, este mostra um excelente estudo de personagem, mostrando como Sisko arrisca o seu idealismo em troca de uma chance de vitória. Também é um episódio tenso a cada minuto, até que o plano de Garak se desdobra de forma surpreendente. E o próximo episódio é de Star Trek clássica, Problemas com os Pingos, Trouble with Tribbles. They seem to be gorged. Gorged? On my grain? I want to know what killed these tribbles. I haven't figured out what keeps them alive yet. All right, if I find out anything, I'll let you know. Difícil de acreditar que um episódio onde criaturinhas peludas infestam a Enterprise seja um dos episódios mais adorados, gerando duas sequências e referenciado inúmeras vezes, até você assistir o episódio. Não é apenas um dos mais engraçados episódios de Star Trek, mas também é um dos mais espertos. Kirk enfrenta dois desafios: uma infestação de pingos e um plano dos Klingons de sabotar a relação de um planeta com a Federação. E a solução para ambos os problemas se articula muito bem. Também, este é um dos melhores episódios do tipo a Federação tem um problema com os Klingons, em que Kirk tem que bancar o bonzinho com estes bastardos desalmados. E nesse contexto, a irritação de Kirk com os pingos é apenas um peludo e ronronante símbolo do desafio, que é almejar a diplomacia entre pessoas que lhe querem morto. E o próximo episódio, Star Trek, a nova geração, Darmok. Sky of Luwani, Luwani under two moons, Jiri of Umbaya. Impressions, number one. It appears they're trying. Darmok and Zilad. Block their transport of the shields. Extend to maximum range. Not enough time. Darmok and Zilad at Tanagra. Sorry, Captain. Capitão Picard fica aprisionado em um planeta com um capitão alienígena que apenas se comunica fazendo alusões a sagas épicas do seu passado e textos religiosos. E eles têm que aprender a se comunicar antes que a feroz forma de vida nativa os elimine. Parece um jeito um tanto extremo de abordar a educação de alguém em sua cultura, mas é preciso tomar medidas um tanto extremas quando sua língua é tão estranha que quebra até o tradutor universal. E deve-se congratular nesse episódio por mostrar uma cultura totalmente alienígena, cuja todas suas maneiras de olhar o mundo são absolutamente diversas da sua. E o episódio ainda sugere que a raiz da verdadeira nobreza está sempre na busca de entender uns aos outros, que esse entendimento mútuo é algo que vale o sacrifício de uma vida. Star Trek Enterprise, Congenitor. You want to see me, Cap? I was just told that the Vissian progenitor died. Suicide trip.
She killed herself. It's my fault. I'm responsible. You're damn right you are. Há sempre um charme especial para episódios em que os protagonistas estão em situação sem saída. É o caso do Comandante Trip. Quando a Enterprise começa um promissor intercâmbio com uma outra espécie avançada, o engenheiro faz amizade com um tripulante da nave alienígena. Na verdade, este tripulante ele é uma espécie de escravo daquela raça, e é criado um mal-estar de graves consequências para todos os envolvidos. Este episódio tem um dos finais mais impactantes da série. Star Trek clássica, Cidade à Beira da Eternidade. Leonard McCoy? Yes. He's in the mission. Stay right here. What is it? McCoy, he's a... No, Jim! A melhor história de viagem do tempo de Jornada também é, sem dúvida, o mais romântico ao fazer Kirk se apaixonar por uma mulher que deve morrer para que a história seja consertada. E foi uma estratégia corajosa mostrar o interesse romântico de Kirk com uma pacifista do início da Segunda Guerra Mundial. Ainda uma memória fresca na cabeça das pessoas naquela época. Mas, se Edith Keeler sobreviver para liderar a resistência contra a guerra, o relativo futuro paradisíaco da Federação nunca existirá. Raramente as escolhas de Star Trek são tão cruéis. Para mim, este é um dos melhores episódios de Star Trek clássica. Star Trek Deep Space Nine, O Visitante, The Visitor. Jake. To my father, who's coming home. My sweet boy. Outro belo estudo de personagem. Jake Sisko perde seu pai em um acidente no reator, mas um fantasma de seu pai o persegue por toda a sua vida até sua velhice. Exceto que não é um fantasma, mas um fenômeno subespacial que está de alguma forma ligado ao Jake. E Jake, basicamente, joga sua vida fora na tentativa de resgatar seu pai. É uma grande metáfora mostrando como somos consumidos pela dor da perda e mostra a dificuldade de seguir em frente. É um episódio profundamente tocante. Star Trek Enterprise. Caro doutor. Trouble sleeping, Captain? Looks like I'm not the only one. Actually, denobulans require very little rest. Any progress? The research has been challenging, to say the least. A cure, Doctor. Have you found a cure? Even if I could find one, I'm not sure it would be ethical. Ethical. We'd be interfering with an evolutionary process that has been going on for thousands of years. Um dos episódios mais polêmicos de todos os seriados por bons e maus motivos. Uma das atitudes mais controversas já tomadas por um capitão da frota. No caso aqui, a Federação dos Planetas Unidos ainda não existia, mas isto é apenas um detalhe. Aqui, Capitão Archer precisa decidir se ajuda ou não uma raça a combater uma pandemia mundial. A polêmica gerada gera discussões com conclusões diversas até hoje. E isso é um legado de qualquer seriado de ficção científica deseja alcançar. Ao mesmo tempo, foi um ponto de virada importante para o personagem do Dr. Phlox. E o próximo episódio é de Star Trek A Nova Geração. O melhor de dois mundos, parte 1 e 2. Jean-Luc. Muitos episódios da Nova Geração envolvem comunicação
e atingir o entendimento com outras culturas. Mas o que acontece quando você encontra uma civilização com a qual não há entendimento para ser atingido? E é muito mais poderosa e não está interessada em entendimento mútuo? A resposta para esta pergunta não é só um dos episódios mais arrepiantes de Star Trek, com o melhor ápice no roteiro da série, como também é o maior desafio à visão de Jornada nas Estrelas. No final, a tripulação da Enterprise sobrevive enfrentando riscos insanos, mas também em partes conseguindo entender os Borgs. E o próximo episódio é Star Trek Voyager, Ano do Inferno. Obrist, I said target the vessels. You're deactivating the temporal core. I'm sorry, sir. It's over. Captain, Chakotay and Paris were beamed aboard our vessel. Everything's going as planned. É um episódio em 2 partes que é uma grande celebração, um dos episódios mais marcantes de toda a série e poderia ter durado uma temporada inteira. O episódio gira em torno de uma nova espécie chamada Kremin, que desenvolveu uma nave temporal capaz de apagar civilizações inteiras da história. O capitão e principal cientista, Anorax, continua essas incursões temporais e mira na USS Voyager. O episódio, em 2 partes, acontece ao longo de um ano inteiro, com a Voyager e os Krenin se engajando em uma guerra contínua. A nave está danificada e a tripulação está machucada e desmoralizada. A resolução redefine o status quo da série. Se as repercussões disso tivessem durado uma temporada inteira, o show poderia ter ficado muito sombrio. Essa epopeia em 2 partes é apenas o suficiente para tornar esse episódio um clássico. E agora, Star Trek Clássica, o Balanço do Terror. Este episódio apresenta os Romulanos, os outros antagonistas da série clássica, e força Kirk a confrontá-los no espaço profundo. Kirk é obrigado a usar toda a sua estratégia e sua astúcia e ainda assim quase perdeu a batalha. E pela primeira vez, a tripulação da Enterprise vê o rosto de um Romulano, apenas para notar que ele é igual ao seu companheiro vulcano, o Sr. Spock. Isso porque os vulcanos são basicamente uma versão mais civilizada dos Romulanos. Enquanto a tripulação da nave luta contra sua própria xenofobia, vemos um capitão romulano que é honrado em sua maneira. Como a maioria dos melhores episódios de Star Trek, este episódio nos obriga a entender o outro, enquanto mostra o preço da guerra. E para finalizar, Star Trek Strange New Worlds, Subspace Episode. Have you tried sending music through? We have not. Do you believe music may yield a different result? In olden days, a glimpse of stocking was a dawn of something shocking, but now God knows anything goes. The intermixed chamber and containment field are stable. I'll get to the warp core and assess its state when I'm able. Apologies, the most confounding. Confirm there are no injuries, just a daily. It's happening again. Why are we singing? Apologies, the most confounding. Lieutenant Ortega, status report. At the console, systems initializing. Life support robust, now finalizing. All is okay. É um musical incrivelmente engraçado e comovente. Uma novidade para Star Trek, que emociona com danças e a música que é interpretada pelos próprios atores. Os personagens utilizam esta característica para dar corpo à história de fundo. Por mais que muitos fãs tenham torcido o nariz, acredito que é justamente algo assim que a série deve almejar, jogando contra as expectativas e dobrando a audácia de experimentação e inovação no formato episódico da produção. Em um dos destaques do episódio, a chefe de segurança, Alan Nonin Singh, confessa os seus sentimentos que desenvolveu por um Kirk de uma linha de tempo alternativa, e que agora está começando a sentir algo por este Capitão Kirk. No entanto,
Ele admite imediatamente que está em algum tipo de relacionamento com uma certa Carol Marcus e que ela está esperando um filho dele. No cânone de Jornada nas Estrelas, o nome Carol Marcus tem um significado especial e particularmente trágico. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Deixem nos comentários sua lista de episódios de Star Trek. Então, bora largar aquele like maroto. Você também pode se inscrever no canal e acionar o sininho para as novas notificações. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Se vocês não gostaram, compartilhe com seus inimigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!